Boa tarde, galera. Oiê, Boa tarde. Boa tarde, meu caro. Boa Boa tarde, tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. buenas. Olá, boas tardes. Ah, a Paulinha tá de câmera aberta hoje. Aê, boa. Paulinha! Aê, Ela não é Paulinha! IA, Não não Ela é ferrou. queria IA. passar despercebida, não Tava adiantou. caladinha aqui. Caramba, isso é um Já evento fecharam. histórico, é? Tchau, gente. Ela é de verdade, Não, olha ela, Paula, para. não, pode voltar. Volta, Paula. Evento Aí, histórico foi ótimo. Hoje vai aí, ter print, uhul, uhul, uhul. Não vai, não? aí. Bora fazer umas figurinhas da Paulinha aí também, porque Faz a Não, figurinha. esse papel é meu. Eu que faço de vocês. Léo, pode fazer a figurinha que Paulinha. É, hoje o jogo vira, Paulinha. Exatamente. Tem mais pessoas para entrar aí. Marca aí quem vai participar hoje. eu- a Paula aí fala com seus seniors, se for entrar, mais que Jota. E eu já avisei, pessoal, câmera aberta cresce mais, ganha mais poder nas reuniões nossas. Os meninos lá que tá na Argentina não vão entrar não, né, Jota? O Rafa, o Ângelo, não sei se eles avisaram alguma coisa, mas deduzo eu que eles estão lá no... No meio do rolê, né, meu? É, Então vamos começar. Oi, Fabi. Hermidan, falta a Letícia. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Fabi. Foi a Aí, Fabi? Fabi. Fabi, aqui, Rafa. Ângelo, Pedro. Pedro tá aí não, né? Pedro, Thiago, Hum. Yara, Letícia, Regis também. Cadê? Tainá tá escondida, David tá escondido, Nick tá escondida e o usuário do Zoom tá escondido duas É que vezes. a hora de almoço, você tem que ficar arrumando as coisas aqui, preparando, é meio caótico. O usuário do Zoom escondido duas vezes, eu vou. É, o usuário do Zoom tá escondido duas vezes. Aqueles lá no grupo lá. Olha lá, o Rafa tá fazendo um Cooper e tá aparecendo, tá vendo, galera? Tá, corre na rua. Não tem desculpa, véi. Aí, Tem alguns sêniors aqui novos, né? Tem uma galera aqui que... Ah, tinha uns seniors novos. Novos. Aí a galera tá entrando. Aí o Neto Rodrigues, novo sênior. Seja bem-vindo, Neto. Léo, que vai falar dos temas aí, porque ele tá no dia a dia com vocês. Ele sabe as demandas, vai trazer as demandas para aqui hoje, Léo. Já vai, tô entendendo agora, Marcos, tô te Ah, entendendo agora. Entendeu, né? Entendeu, né? Entendeu, né, Léo? entendeu? Vai, Léo, começa a reunião. Baseado, Léo, nas reuniões que você fez com a galera nessas últimas 2 semanas, é importante que a gente entenda aqui para a gente trazer para conversar sobre isso juntos a maior dificuldade que você percebe que a galera está encontrando para a gente resolver aqui para um próximo nível,
que o motivo desse encontro nosso é acelerar o crescimento de vocês, um objetivo que vocês querem aqui como Creator Manager, e consequentemente também como artistas. Maravilha. Cara, eu acho que o ponto mais importante, assim, que eu vejo, eu acho que faz muita diferença, é a questão da gente conseguir direcionar os agenciados para o melhor caminho de todos. E o melhor caminho de todos é o melhor caminho para ele, não às vezes o melhor caminho que a gente acha. Então, eu acho que o mais importante de todos que eu vejo, que eu estou vendo no dia a dia, é a gente conseguir fazer ele enxergar o caminho que ele quer chegar através do sonho dele. Então, a gente conseguir mostrar para ele que o TikTok é um meio para ele alcançar o sonho dele. E aí eu estou fazendo esse trabalho específico com algumas pessoas, eu fiz com algumas pessoas, diretamente com alguns agenciados, e depois que eu fiz esse trabalho diretamente com alguns agenciados, eles conseguiram entender e eles conseguiram se comprometer em fazer as lives porque eu mostrei com base no sonho dele, com base na rotina atual dele, o que que o TikTok pode fazer para ele alcançar o sonho dele. Então aí ele se comprometeu muito mais em realizar as lives, ficou mais empolgado para realizar as lives. Então eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente pode falar para os nossos agenciados. Esse é o direcionamento. Maravilha. Eu vou me aprofundar nessa questão, pessoal. Eu tive até uma conversa sobre esse tema com o Léo e com o Marcos. O caminho mais rápido, o caminho mais rápido, escrevam isso aí, para você realizar todos os seus sonhos, o caminho mais poderoso e mais rápido para você realizar todos os seus sonhos é realizando, ajudando os outros a realizar os sonhos deles. Então, onde que tem que estar a sua atenção, seu coração? Em ajudar o agenciado a alcançar os objetivos dele. Geralmente, a gente tem uma parte nossa que a gente fala que é a parte do interesse pessoal. Todo mundo aqui tem interesses pessoais e tá tudo bem ter interesses pessoais, não tem problema com isso. O lance é você querer pensar no artista a partir dos seus interesses pessoais. Isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio. Porque até os seus interesses pessoais, eles vão vir a partir da transformação deles. Então, repete ter uma intenção primordial de fato transformar a vida daquele artista e, e é diferente quando isso é um diferencial muito grande. Nós nós já somos, mas com essa postura nós vamos ser não só destaque nacional na América Latina, mas destaque mundial, porque esse nível de saber aqui poucos negócios têm. As pessoas estão presas dentro do interesse pessoal, e esse é o maior bloqueio do crescimento. É, agora deu umas travadas aí, né? Agora travou de vez. Voltou? Travou. Agora voltou. Pera aí, deixa eu ver a internet aqui. Ah, beleza. Eu não sei se vocês pegaram o que eu falei. O maior bloqueio do seu crescimento como creator manager e como artista são seus interesses pessoais. Porque a fonte do seu crescimento não é o seu interesse pessoal, é sim o seu público e os seus artistas que você está ajudando a crescer. Então façam esse exercício de colocar
o coração, a atenção de vocês no lugar certo. E percebam, nossa, mas mudou tanto a minha vida isso que vocês não fazem ideia. Quando eu comecei a não tinha dinheiro, queria mudar minha realidade, queria ter liberdade financeira, queria ter liberdade geográfica. E aí eu comecei a fazer as minhas rotinas diárias para construir isso. Para a gente mudar a nossa vida, a gente tem que mudar o nosso modelo mental. Você mudou o seu modelo mental, você mudou a sua vida. Modelo mental são as coisas que você acredita ser verdade. E você linkar as coisas que você acredita ser verdade, elas precisam casar com a realidade que você quer viver. Então tem esse trabalho de autolapidação. Aqui a gente faz com vocês esse trabalho de autolapidação. Uma coisa assim que mudou é, eu lembro que quando eu ativei isso, eu juro pra vocês, quando eu ativei isso, no dia que eu ativei isso, foi em 2018, nunca mais me faltou dinheiro. Quando eu ativei isso, nunca mais faltou dinheiro. Eu estudei isso com o Napoleon Hill. Napoleon Hill é o cara que estudou a ciência do sucesso. Depois ele passou esse conhecimento. Um cara que virou um discípulo dele foi o Earl Nightingale. E outro cara que virou o discípulo dele foi o Bob Proctor, que foi passando esse conhecimento para frente da ciência do sucesso. Sucesso, ele é igual matemática. Você pode aprender a ter sucesso, alcançar. O que é sucesso, Samuel? Alcançar o que quer. Eu quero isso para esse ano, você alcança. Você tem sucesso. Eu quero isso para o ano que vem, você alcança. Então, sucesso é muito simples, alcançar o que eu quero. Seja como artista, seja como creator manager, seja no que você quiser na sua vida. Então, ele estudou essa ciência do sucesso. E aí tem um material do Earl Nightingale que ele deixou muito claro assim, e eu entendi. Quando eu entendi isso, nunca mais me faltou dinheiro. Ele falou assim: o, a sua prosperidade financeira, as suas recompensas, elas são diretamente proporcional aos seus serviços. Se você quer melhorar suas recompensas, você não tem que pensar nas recompensas. Você precisa melhorar o que você está entregando em qualidade e em quantidade. Você só precisa pensar, falava assim, ó, esquece do dinheiro. Se concentra totalmente em melhorar e aumentar o que você está dando. E aí, pessoal, eu fiz uma única pergunta todos os dias, toda semana e faço até hoje. Como eu posso melhorar e aumentar o que eu estou entregando para o meu público, vocês, no caso, como artista, e também para você como mentor, como creator manager de outros artistas? Essa pergunta é a pergunta do milhão que você deve se fazer toda semana. E aí você senta e você começa, cara, se eu fizer esse conteúdo vai impactar mais. Se eu fizer a reunião dessa forma, vai impactar mais. Se eu fizer isso aqui dessa maneira, vai impactar mais. E aí, todas as semanas você vai encontrando o que você pode fazer melhor para servir mais. E, por incrível que pareça, à medida que eu fui fazendo essa pergunta, era só isso que eu precisava me preocupar. Só isso. Só isso. E aí, pessoal, o negócio não parava de crescer. Não parava de crescer. Até que chegou um ponto que eu não estava dando conta de gastar o dinheiro que eu ganhava. E chega nesse ponto. E aí, o que a gente quer para todos vocês, e é uma mudança de padrão, lembra que o padrão mental determina a sua realidade? E tem um padrão mental que eu quero instalar em todos vocês aqui agora, que é a
iniciativa. Não espere alguém falar o que você tem que fazer. Pense em como você pode impactar mais e tome iniciativa de fazer isso por conta própria. Esse é o maior poder. Ninguém te segura, ninguém te para com pensamento em servir e iniciativa. Você é igual a um foguete, uma avalanche. Então, o segundo ponto. Em todos os setores aqui, setores do evento, a Paulinha, cara, como que eu posso melhorar esse evento para que faça mais diferença para os agenciados? Você começa a brilhar muito. Léo, qual que é a média de diamantes dos eventos? Léo, tenho essas ideias para multiplicar o impacto dos eventos dos cantores, gerar mais resultados para eles e esse negócio crescer mais para todo mundo. Então, o treinar esse sistema de iniciativa que foi podado na escola, faculdade, CLT, era obediência. Aqui não, aqui a gente quer que vocês cresçam sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas o crescimento de vocês não depende da lifestyle, depende de cada um de vocês. Não depende de mim, não depende do Marco, não depende do Léo, não depende de ninguém. Depende de você, dentro da sua área de atuação, das suas áreas de atuação, você pensar em como você pode servir, contribuir mais e melhor. Só esse ponto. E aí vem a iniciativa, que é um terceiro ponto. Quer dizer, o segundo ponto da iniciativa. O terceiro ponto, eu esqueci, mas era muito importante. Eu queria até complementar, então, Oh Samuel, my God. Complementa aí que eu vou lembrar. Que isso é... sobre a iniciativa. Eu vou linkar com uma coisa que está acontecendo nos bastidores aqui da agência, que eu acho que é importante vocês terem um pouquinho de visão mais para esse lado. Tem muito streamer. Descobri agora que eu estou mandando recado todos os dias, estou mandando um áudio todo dia de manhã no grupo de recados. E aí as pessoas estão me vendo, eu acho, mais ativo ali no WhatsApp, então eles têm liberdade de vir falar comigo, né? Tipo, você pode chamar o Marcos aqui logo de cara. Tem muito streamer que está tendo dificuldade, que está meio que sofrendo, entre aspas, ali, né? Por conta de falta de resultado, falta de audiência, alguma dificuldade que esteja passando, calado. Eles passam as dificuldades dele, mas eles não têm a coragem, ou por talvez por modo que ele foi ensinado de não pedir ajuda, não sei. Eles não vão no escritório deles, de vocês aí, de cada um de vocês, pedir essa ajuda. E eles continuam batendo cabeça e se desanimando sozinho. E acabam a chegar um momento que talvez eles desistam ou, em último caso ali, talvez igual aconteceu comigo. Eu atendi streamer de 500 mil diamantes, streamer de 100 mil diamantes, streamer iniciantes, que vieram para mim com alguma questão, né, que precisava de ajuda, mas que eu fui olhar o escritório, ele não tinha pedido ajuda lá. Nada, não escreveu nada. Mas ele chegou para mim no privado, assim, já como se tivesse assim, você é minha última chance que eu tô pedindo ajuda. Como se ele estivesse tentando outras pessoas, mas não tentou. E aí eu fui lá, claro, ajudei todos eles, mas direcionei ele, mostrei a importância dele sempre procurar o creator manager dele, procurar o escritório dele para poder ter essa ajuda. Eu já mandei pessoas para Paula, já mandei pessoas para Fernanda também, eu acho que essa semana, pessoas que me chamaram no privado que eu falei, ó, fulano tá precisando disso aqui e tal, chama ela lá que vai. E é dito e feito, chamou, resolve o problema. A pessoa, caramba, puf, era isso, pô, obrigado por ter. E ela não tem essa iniciativa. Então, pode ser, Mariana. Alguns acham que vão estar incomodando. Falou, pô, vou ficar chamando o Creator Manager. E a Paula até falou, ela mandou mensagem aqui, que ela falou assim: o papel de vocês é deixar o CM doido mesmo. É chamar a gente mesmo. E a gente está aqui para isso. E aí, o que que eu quero dizer com isso? Claro que não tem como a gente adivinhar quem está passando por isso, mas comece a olhar o sistema de vocês e comece a dar uma olhadinha, nome por nome. Caramba, essa pessoa aqui está meio sumida. Deixa eu mandar uma mensagem para ela no escritório dela. E aí você chama, talvez era o gatilho que ela precisava para poder se abrir de algo que ela estava passando.
Ou uma pessoa que está fazendo, ela está até tendo uma constância de dias, mas não está tendo tanto resultado. E você olha no sistema, caraca, ela está fazendo mais de 20 dias, não está tendo resultado. Talvez ele seja incomodado com isso. Deixa eu chamar ela para poder dar essa ajuda para ela. Então, assim, ou pessoas que têm potencial que você acha, que ainda não tomou iniciativa de começar as lives, olha, dá uma olhadinha sempre no seu sistema lá e vai até essa pessoa, porque eu sei que não vai dar para atingir todo mundo que precisa. Mas se vocês tomarem essa iniciativa, essa proatividade de olhar o sistema de vocês e identificar algumas pessoas aqui, talvez era a mensagem que a pessoa precisava que você mandasse para ela poder se abrir de vez. Falar, cara, que bom que você me chamou. Eu tô passando uma dificuldade assim, 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 assado, e eu preciso de ajuda. E aí você ajuda uma coisa simples, ela volta a bombar de novo. Puf. E o pessoal, eu vou passar uma outra senha aqui para vocês. Quem, quem, quem quer pegar a senha da abundância? Quem quer pegar a senha da abundância? A senha é uma senha. Se quiser, você pega a senha da abundância. Se não quiser, você não pega. É uma senha, só uma senha. A senha da abundância é o melhor para o meu próximo. A senha da abundância é o melhor para o meu próximo. Vou destrinchar e vou dar exemplo. Vou destrinchar e vou dar exemplo. Se você não tem condição de dar atenção para um agenciado, às vezes um Creator Manager Pro, por que que você não está passando ele para baixo de um Creator Manager Sênior? Apego, medo, que é o contrário de abundância. O melhor para o próximo. Aquilo ali você não sabe o tanto que está travando a abundância na sua vida. Desapega 100% o melhor para o próximo. Peraí, eu estou cuidando desse agenciado da maneira que eu gostaria de ser cuidado? Se você tá, se eu não tô, como esse agenciado ele pode ser cuidado da melhor maneira possível? Vocês têm o modelo de trabalho de vocês. Vocês têm um tempo que vocês separam para fazer esse trabalho como Creator Manager. E dentro desse tempo, como que você multiplica o seu tempo? Por isso que a gente tem esse sistema de Creator Manager Pro, Creator Manager Senior, justamente para você multiplicar o servir do seu tempo. Da mesma forma que eu estou aqui multiplicando o meu tempo, o meu servir a partir de vocês. Eu estou multiplicando o meu servir a partir de vocês. E nessa única reunião de 1 hora por semana, eu multiplico o meu contribuir de uma maneira muito potente. Vocês conseguiram sacar isso aqui? Que é o mesmo que eu quero que vocês façam. Ó, vai chegar e o Pedro vai passar a visão para a galera. A Tamires vai passar a visão, o Neto vai passar a visão, a Mariana vai passar a visão, a Paula vai passar a visão. A visão se multiplica. Então, a partir do que a gente está passando para vocês, vocês se multiplicam. E isso multiplica, que vai multiplicando, que vai multiplicando, que vai multiplicando, que vai multiplicando. Conseguiram pegar? Sim. Tudo que me travou na vida foi apego e medo. E às vezes a gente, né, naquela escassez que passa, né, que pega, que a gente tem que se libertar dela. Nó, se eu, às vezes, né, passa pela cabeça, nossa, eu passar fulano para ciclano de tal, às vezes fulano me gera 500 mil diamantes, eu vou ter que dividir aquele valor com o meu Creator Manager Sênior. Olha o limite. Mas se você bota fulano para alguém que vai dar a atenção que ele precisa, fulano ia fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de diamantes. Aí você está limitando a abundância, está limitando.
limitando. E ó, eu quero vou passar uma outra senha aqui. Esse trabalho, ele, ele precisa ser divertido. Então faça desse trabalho um trabalho divertido. A única barreira entre você e a diversão é você mesmo. E para você fazer desse trabalho divertido, você tem que ser estratégico, organizado e abundante. Vocês aqui são artistas também, vocês têm o trabalho de vocês ali na live. Então, qual é o tempo que eu vou fazer com prazer o meu trabalho como Creator Manager? Você organiza ali seus horários e, e por essa, o que estressa a gente é falta de organização. Eu sempre percebi isso comigo, que cara, falta de organização, a gente tem retrabalho. Quando a gente não determina o horário que a gente vai trabalhar, a gente fica entrando de forma aleatória nos grupos de WhatsApp do escritório. Você não escolheu aquele horário, você tem que escolher o horário e comunicar o horário para a galera. E aí aquilo pode te irritar, porque é aquilo que está te irritando? Não, é porque você fez a coisa errada na hora errada, da maneira errada. Então, quem que complica as coisas somos nós mesmos. E eu estou ensinando aqui vocês facilitarem para que seja. A ideia é que todo o trabalho que você faça, ele seja fonte de vida. Você entra numa reunião e você fala: Nossa, cara, isso aqui foi magnífico, porque eu pude servir alguém com a minha experiência, com a minha música, com o meu saber. Isso é o maior prêmio. Não tem nada que pague. Dinheiro não paga isso. Você pode achar que dinheiro é mais importante por causa de medo, escassez, coisa desse tipo. Mas eu vou falar uma coisa: no dia, se um dia, você pode ter certeza, se um dia você tiver dinheiro ilimitado, você vai perceber que a única coisa que te preenche é o próprio ato de ser útil para o próximo, o próprio ato de servir. Isso parece loucura. Como é que eu descobri isso? Que eu tinha dinheiro e perdeu o sentido. Eu ganhei muito dinheiro e não tinha sentido. Eu não conseguia abrir um vídeo para fazer. Quando o motivo era o financeiro, eu não conseguia mais Ah, tem trabalhar. uma outra coisa que trava também, que me travava, que agora eu descobri que não, é a gente não delegar por medo de achar que a pessoa não dá conta de fazer o que você faz. Ah, isso é interessante também que eu vou falar. Só que eu descobri que a pessoa só vai ficar boa se ela fizer. E às vezes E fica melhor aí, que você ainda. você não tá com medo da pessoa não. Ó, vou falar a verdade. Você não tá com medo da pessoa não fazer o que você faz. Você tá com medo de não ser o líder que faça a pessoa fazer o que você faz. Exatamente. Entendeu? Você não tá com medo dela, porque isso não tem nada a ver com isso, você tá com medo de você. Não ser capaz de passar para ela o como você quer que ela cuide do streamer. Então nunca tem a ver sobre o outro, tem a ver sobre você mesmo. Procura no lugar certo. E aí, o, os seniors que vão virar pro já estão aqui aprendendo também. Por isso que a gente resolveu esse ano colocar tudo junto. O Rafa Beat, que não tá aqui, falou: Cara, já treina todo mundo para que todo mundo. Isso vai acontecer. Porque isso vai acontecer com todos. Vocês estão conseguindo pegar, pessoal, esses princípios, essa linha de raciocínio? E esse Sim. ano de 2026, principalmente depois desse Réveillon, e esse ano ele vai ser o ano onde nós vamos pegar firme na unidade. Como assim, Samuel, pegar firme na unidade?
Todas as pontas da lifestyle estão tendo a mesma linguagem, a mesma comunicação. Isso é o objetivo aqui de todos nós alinharmos uma mesma comunicação, os mesmos princípios, lógico, com a identidade de cada um, com os talentos, que é a maneira de falar que cada um, mas os princípios são os mesmos. Você vai pegar ali alguns princípios bíblicos, eles são os mesmos, eternamente. Não tem como ser diferente, são os mesmos. Ah, e eu quero trazer um último princípio aqui, não, não menos importante, talvez tá unido com todos os outros, mesmo nível de importância, que é o universo, ele funciona, a resposta na sua realidade, a linguagem do universo, ela é vibracional, ela não é literal. Por isso que, ó, quando você, por exemplo, por apego ou medo, naquele exemplo que eu dei, não passa um artista para um lugar onde ele vai ser melhor cuidado, você toca uma frequência baixa. Tem até os hertz dela, 200 e poucos hertz. Essa frequência vai manifestar na sua realidade mais escassez, mais apego, mais prisão. E aí você fez internamente uma manobra energética baixa. Quando você passa a pessoa de forma generosa para um lugar e amorosa para um lugar que ela vai ser melhor cuidada, você toca uma nota da abundância. Você entra dentro da frequência da abundância e na sua vida vai aparecer e vai surgir mais abundância. E aí o que vocês, né, que as pessoas chamam de do nada. Não existe acaso, não existe do nada. Existe a vibração que você tocou. Não existe acaso, não existe do nada. Ele é o acaso é a falta de entendimento do processo interno que gerou aquela consequência na sua realidade. Mas se você olhar para você mesmo e observar e perceber o processo de pensamento e sentimento que reproduziu dentro de você que criou aquela realidade, você vai descobrir a fonte. E a fonte ela é sempre interna. Dentro é sempre a causa, fora é consequência. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje é consequência. Então você olha para as coisas magníficas, você fala, nossa, que lindo, maravilhoso. E tem as coisas que são pontos de melhoria. Isso aqui eu quero mudar. A mudança nisso está no processo interno, de pensamento, sentimento, vibração, realidade. O Léo vai mandar depois isso aí tudo para vocês, pessoal. Então, as manobras internas, a gente tem que se treinar a sempre deixar elas elevadas. A única coisa que você precisa fazer, as manobras Mas isso é um desafio, é um hein? desafio. Vou falar. É um desafio, tem que ficar bom nessa linguagem. Tem que ficar bom. E é um esforço todo dia, porque eu percebo quando eu perco um pouquinho a mão, eu já tô. Ah, É lógico, você cagou tudo. passou ali, fulano soltou uma nota, aquela nota entrou, você baixou a sua frequência. Dentro daquela frequência só tem uma perspectiva, uma linha de pensamentos, decisões e ações dentro daquela frequência. E aí, para a gente concluir aqui, como que a vibração, como que o universo comunica comigo? Comunica com você através do sentimento. A gente precisa colocar, a gente precisa colocar a mente para trabalhar para o coração. O coração decide, a mente organiza. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Se você parar para prestar atenção, o streamer que
mais gerou resultado para você foi aquele streamer que você ficou empolgado e que era muito atrativo ter ele na sua base. Era atrativo ter ele na sua base. A gente tem uma, a gente tem o eu superior. Esse eu superior, ele não tem tempo, ele vê o futuro. Esse eu superior, ele sabe as consequências que você quer e ele sabe o caminho mais rápido para aquelas consequências. E ele comunica com você através do entusiasmo, da atração. Então a melhor nota que você pode dar é sempre aquilo que mais te entusiasma, aquele artista que mais te entusiasma, aquela música que mais te entusiasma, aquela sensação que mais te entusiasma. São as melhores escolhas. Aí o que aí a gente tem que aprender a ouvir de novo, porque muitas vezes o nossa intuição, essa voz, ela foi podada, porque várias vezes a gente escolheu ela, aí vinha os adultos e podava, vinha o mundo e podava. A gente escolhia ela, vinha e podava. E aí a gente ficou castrado de ouvir a voz do eu superior. E aí no trabalho, essa percepção ela é muito importante no trabalho e na sua carreira. Se você escolhe pelo ego, pela estrutura racional, você sempre vai cair dentro do buraco. Seja para você escolher um empresário, seja para no crescimento, no desenvolvimento da sua carreira. Na hora que você vai produzir um conteúdo, na hora que você vai montar um repertório, nem tudo. Você se trava muito, você se limita muito por escolher apenas pela parte intelectual, pela razão. A razão é limitada, o coração é ilimitado. A razão é limitadíssima, turma. Vê só aí, você olha para frente e você vê 10 metros. Só anda 10 metros. O coração ele é limitado, ele já sabe tudo. Ele sabe a melhor nota que você pode dar nas suas escolhas no dia a dia. Então perceba essa voz, que essa voz é a sua melhor versão. Sua melhor versão. E por último, essa voz é quem você é. Ah, nesse trabalho, procure ser quem você é. Você já se perguntou quem eu sou? Quem eu sou? O que que eu acredito? O que que eu defendo? O que que eu gosto? Na live do TikTok, na live no TikTok, vocês podem até anotar isso aí. Anota, isso aqui, tá, isso é magnífico. Isso aqui é magnífico, 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 magnífico. Fãs alma gêmea. Como eu atraio os fãs que são a minha alma gêmea. Aquele fã que eu tenho prazer dele estar ali comigo. O fã alma gêmea, ele só vem quando você é autêntico. O algoritmo das redes sociais, quando você é autêntico, não existe ninguém igual a você, com todos os ingredientes que você teve na sua vida. Né? Igual tinha um artista ontem que falava, eu sou cantor de não sei o que e gosto de física quântica com não sei o que, não sei o que. Ninguém vai ser igual a você. E aí, você ser você, você vai atrair o algoritmo ele vai entender aquela comunicação, aquele cantar, aquele tudo, e ele vai trazendo exatamente o fã alma gêmea. O Josa trouxe um relato pra mim ontem disso daí. Ele teve um. Isso aqui é muito legal. Ele teve uns apoiadores meio tóxicos, né? Que todo mundo sempre tem uma galera tóxica. Aí eu falei, calma, deixa eu contar a história dele. Aí ele me trouxe isso, né?
Aí eu falei pra ele, você tá atraindo. A gente sempre atrai alguma coisa, seja boa ou ruim. Aí eu falei pra ele que ele tava se moldando muito, né? O que as pessoas queriam na live, ele ia atrair qualquer pessoa, que era pra ele ser simplesmente genuíno, se não batesse com ele, bloqueasse. Bloqueava e acabou. Aí antes de ontem ele me mandou um áudio. Daquele jeito do Josa, né? Todo. Você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Chegou uma apoiadora gringa na minha live que ela tem tudo a ver comigo. Ela gosta de energia igual eu. A gente não sei o que, não sei o que. Eu fiz aquilo que você falou e simplesmente. Aí foi quase isso que o Samuel falou aqui. É minha alma gêmea. Eu falei, que isso, hein? Esse é o fã bom. Que a gente gosta até de conversar. Exatamente sobre isso que o Samuel trouxe aqui. E é muito interessante como a gente atrai O tudo. fã bom, a gente tem prazer em servi-lo. É É. gostoso, é divertido. Mas quando a gente tenta se moldar, a gente atrai quem a gente não quer. Exato, aí, exatamente. Então você não queria falar uma coisa, você não queria cantar uma coisa, mas para agradar, você não posicionou. Quem manda na internet é o autêntico, gente. Os maiores artistas do mundo, todos são autênticos. Não existe artista mundial que não é autêntico. A, quando você é autêntico, vem, né, os fãs malucos. Maluco. Meu Deus, eu amo o Pedro, eu amo a Mariana, eu amo o Thiago, eu amo o David, eu amo a Yara, eu amo a Letícia. Vem aí você fala, cara, que maravilha ter essas pessoas aqui. Agora, quando você se força para se moldar, olha o tanto de problema que acontece. Primeiro, a sua live pesa, se ninguém aguenta ficar sustentando quem não é. Então você fica incomodado de estar fazendo live. Começa a chegar gente que não tem nada a ver com você. Começa a falar coisas que não te interessam. E aí você vai murchando. Eu falo que a pior coisa na vida, uma das piores coisas na vida para mim é ir para um lugar onde eu não posso ser quem eu sou. E que graças a Deus que a gente tem celular e as lives no TikTok para a gente ser exatamente quem a gente quiser ser, quem a gente é. Olha que maravilha. Muitas vezes a gente vai lá na casa da nossa família, a gente tem que, cara, isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu não posso, aí você já tem que ficar ali, você já monta ali, porque você sabe que se você entrar aqui, ele vai dar BO na casa toda. Aí você sai de lá, fica caladinho. Ô, Samu, Oi, posso contar, assim, um relato até, né, do que já claro. aconteceu comigo, assim, porque, por exemplo, é difícil, tá, você ter um fã alma gêmea, tá? Porque a maioria deles são bem tóxicos e eles querem mandar na sua live, porque é tipo assim, olha, eu tô te mandando dinheiro, você tem que fazer o que eu quero, entendeu? E é exatamente aí que é onde a gente cai. Porque a gente acaba, tipo assim, ah, não, vou tocar só as músicas que esse maior apoiador aqui tá me mandando. Então, quando eu percebi que eu tava totalmente sendo moldada por ele, foi aí que eu vi que, tipo assim, se eu não tivesse ele na minha live, eu não tinha mais ninguém. E aí foi onde eu vi que ele tava ultrapassando os limites que eu tinha posto, sabe? Então, eu acho que a gente tem um limite, né, nosso comum. Tudo bem que você pode ser amigo de um fã seu, é óbvio, mas impor limites em tudo, porque quando eles ultrapassam o nosso limite, quando você vai ver, você tá totalmente fazendo aquilo que só aquela pessoa quer. Isso se torna perigoso, porque afeta o psicológico da gente. A Mas isso vibe. você tá falando que isso é fã, uma gêmea? Não, que isso não é, Ela Tá. teve essa experiência Ah, e tá. ela percebeu Perfeito, isso. perfeito. entendeu? E aí, quando eu vi que isso estava acontecendo, eu tive que cortar, mas demorou um bom tempo para isso, sabe? Porque era uma pessoa que ajudava muito. Então, foi difícil. É difícil quando você tem alguém que te apoia muito, mas é a pessoa quer totalmente mandar na sua vida. Então, eu vi que eu tava deixando de postar as coisas, de viver a minha vida do jeito que eu quero, de tocar as músicas que eu gosto, de cantar na minha live. Hoje em dia eu tô cantando mais, porque antigamente essa pessoa falava que eu não gostava que eu cantava na minha live, então eu não cantava. Entendeu? Então eu tava vendo que eu tava sendo comandada por essa pessoa. E aí, o pulo Na do gato pra verdade, mim.
Ô, Letícia, na verdade é o mais fácil você não ser, para você, não ser comandado por ela. Então, e aí, tipo assim, o pulo pra mim do gato, assim, foi quando eu tava agradecendo geral, assim, na minha live mesmo, tal. Tava até emocionada, assim, agradecendo. Essa pessoa falou assim: ah, você não tem que agradecer a ninguém mais além de mim. Que eu sou o que mais te apoio aqui. Eu falei, nossa, o que você tá fazendo aqui? Bloqueei. E, tipo assim, depois que eu parei com o contato, fez total diferença, sabe? A minha live tem uma paz interior agora que nunca teve. Liberdade. É uma liberdade, assim, eu faço o que eu quero, eu brinco, batalho com quem eu quero, eu faço o que eu quero. Então, isso mudou muito, sabe? O que eu tô falando é que ter um fã alma gêmea é difícil você atrair pessoas boas mesmo quando você tem essas pessoas ruins tentando comandar a sua live, porque essas pessoas, elas te fecham tanto que bloqueiam que as pessoas boas cheguem. Ô, É a Letícia, nossa vida. Letícia, vamos lá. É, é a gente que está fazendo isso. É muito importante ter essa consciência, pessoal. Quem está fazendo Muito e louco isso, quem né? que está fazendo isso é a gente mesmo. O, a live é o espelho, reflexo. É o reflexo. Então tem até. Imagina você tentar mudar o reflexo. Imagina você olha no espelho, né? E você olha no espelho, você tá vendo uma cara fechada e você começa a passar a mão na cara para mudar a expressão que está sendo refletida ali naquele espelho. Você vai conseguir mudar a imagem que está refletindo no espelho? Não. Para o espelho sorrir, você tem que sorrir. E a live sua é o seu espelho como pessoa. Por mais louco que Um exemplo isso é prático. muito top, e eu quero que vocês tenham essa consciência que isso te dá muito poder. Isso é um poder muito grande, porque, peraí, se eu. E não é difícil encontrar os seguidores alma gêmea, na verdade é muito mais fácil, porque é só ser quem você é. É muito Um mais fácil do exemplo que prático, você. Lê, disso que você tá falando, é tipo assim, por que que a gente não bloqueia na hora? Por que que a gente não tá nem aí com a pessoa Aí cai a lá partir do na. primeiro momento? Porque a gente tem um pensamento Cai de de escassez. escassez. Ah, eu tô tão Nossa, fulano escasso. me Isso apoiou. acontece com todo mundo. Eu tô tão escasso que, cara, a gente não Escassez e tem sabe, uma né? outra coisa que bloqueia, é que a necessidade Da falou que a aprovação. gente tinha que agradar os outros. Você não tem que agradar ninguém, você tem que ser você. E aí, quando você não tá assim, não Tem que interessa, a ser. pessoa vai embora Ah, na você tem hora. que agradar, você tem que ser assim bonitinho. Você não tem que agradar ninguém, você tem que ser você. Aí, a hora que você ser você, vocês vão entrar dentro de um fluxo de seguidores e de crescimento surreal. Surreal. Coisa que vocês ainda não têm noção do tamanho que vocês podem ficar. É difícil até ficar fácil. E é uma manobra interna. Totalmente entendo. Então, tipo assim, a gente tem que pensar assim, o que que é difícil para mim é fácil para alguém. E por que que é fácil para alguém? Porque fulano é autêntico. E são moldes, pessoal, que a gente tem que ir se libertando. A gente vai se libertando, vai tirando essas correntes e tal. Isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado, tem que falar assim, tem que falar assado, pode falar isso, pode falar isso, não, não. A hora que você vai tirando tudo que te falaram que tem que ser, que Tem. eu chamo de Tem que. correntes invisíveis, são correntes invisíveis e castradores. O que que acontece na vida da gente? Existe um ciclo de castração da sua expressão autêntica. Então, um castra o outro, que vai castrando 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 o outro, e aí criou a epidemia de castrados. E quando surge um autêntico, ele brilha forte demais. Porque
todos os castrados, o sonho de, ó, a coisa que a gente mais quer na vida, na verdade, é ser quem a gente é. Porque você anda leve, livre, leve, solta. Livre, leve e solto. O Letícia, foi muito importante o que ela falou aqui para, pessoal, o autorresponsabilidade que a gente fala aqui é você procurar em você as respostas. Quando você procura em você as respostas, você vai conseguindo fazer o trabalho de se libertar dos conceitos que te aprisionam. Isso é todas as respostas, todas as respostas, não perde assim uma gotinha olhando para fora. Procura em você as respostas. Isso é muito importante vocês terem anotado. Por mais que o impulso automático seja procurar fora, vou colocar isso aqui. Toda vez que você olhar para fora, você travou. Olhei para fora, travei no meu próximo nível. Pô, aí vai lembrar, Samuel. Eu Aí quero brigar com ele. Aí eu, puta, não adianta. olhou para fora, travou. Falei Não assim, é ele, sou eu. aquele apoiador fulano, aquele olhou para fora, travou. Não, o que que em mim está fazendo com que isso aconteça? Isso que eu não prefiro aconteça. O que que em mim está fazendo que isso que eu não prefiro aconteça? Essa pergunta é muito poderosa, ela abre chaves internas. Vou até repetir. O que que em mim está fazendo com que aconteça isso que é algo que eu não prefiro para minha vida? E aí você começa a fazer toda a moldar a sua realidade para viver os cenários que você quer viver. Conseguiram compreender isso, pessoal? Ou é muita doideira? Eu acredito que vocês que estão aqui é porque vocês estão preparados para entender. A Thay falou, quando manter um apanhador significa se apagar, se anular, o preço é alto demais, não compensa de forma alguma. E nem preciso manter E, ninguém. gente, nossa, se a gente soubesse que sair disso, tudo lhe será acrescentado, você não perdia tempo. Não perdia tempo, uma gotinha. Pessoal, isso aqui que a gente está conversando aqui, isso é fora da bolha do TikTok. Se vocês ir acompanhar a maioria dos streamers, vocês vão ficar perdidos. Os Exatamente. streamers, a maioria dos streamers, que também é o reflexo da humanidade, eles são escravos. Quem aqui quer Inclusive os viver? grandões que Os estão lá. grandões são escravos. Eu fui na Colômbia, a top 1, eu fiquei com dó da América Latina. Eu fiquei com dó porque ela estava namorando um velho que era um grande apoiador e ela estava totalmente desconfortável com a presença daquele cara com ela No evento. no evento. Eu falei assim, meu Deus do céu. E não precisava daquilo. Se ela soubesse que não precisava daquilo. E tem alguns que são libertos, mas são raros. E aí a gente pega, olha o perigo que é. Você vai lá e olha uma top 1 da América Latina. E aí o que que vocês pensam, né? Eu vou fazer o que ela fez. Cara, eu olhava pra menina, é como se ela tivesse de fato enclausurada, enclausurada. Eu olhava pro rosto dela, eu falava, meu Deus do céu, com um cara que não tinha nada a ver com ela, mas ela se forçando aquilo porque aquele cara estava colocando ela no palco.
E na música acontece muito isso. Isso não é só no Opa! TikTok, não. Isso é comum no O que a mercado galera faz tradicional pra da manter música. apoiador lá, vocês não estão ligados. Isso é na música, isso é dentro da televisão. E aí, o que que acontece aqui? O que que acontece? Ó, eu acho que não tem uma agência, se tem é uma agência rara, que estão a fim de libertar vocês. No Brasil, na América Latina, porque a agência, ela tá pensando no dinheiro. E se ela tiver que convencer o streamer a se moldar para ela vai ganhar dinheiro, porque a intenção primordial é o dinheiro, não é transformar a vida da pessoa, deixar ela livre, alegre, feliz e próspera, igual a nossa, ela vai moldar a pessoa. E o que que adianta ter dinheiro e perder sua alma, e perder sua alegria, e perder sua felicidade? Porque você queria ganhar dinheiro para você ficar feliz. E agora você tem dinheiro e é infeliz? Que merda é essa? Você queria ganhar dinheiro para ser feliz? Vocês estão conseguindo compreender? Aí vai conversar com os coleguinhas de outra agência, eles vão tentar te aprisionar porque eles estão presos. Estão presos, chama os outros pro cárcere privado. Cárcere privado, aí chega, ó, eu ganho dinheiro porque eu fui lá com fulano de tal gosta que seja assim, assim, assado, você vai lá e faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, e você fica de lado, quem você é fica de lado. Então nós estamos aqui contra a maré. A maré é o que? Isso é a prisão. Porque quem tá na prisão não sabe que se sai da prisão, infinito e além. Liberdade total, prosperidade total, porque eles não sabem. Eu tô passando isso aqui porque eu sei. Porque eu sei. Eu aprendi isso, comecei a aplicar isso na minha vida. Falei, caramba, cara, era só isso. Era só isso. Poderia ser assim desde criança, que, cara, é tudo mais fácil. Era só isso. Conseguiram pegar, pessoal? Então, muito cuidado, Sim. passa isso pra frente. Passa isso pra frente. Felicidade. Em primeiro lugar, ser quem você é, felicidade. O dinheiro vem, não precisa se moldar pro dinheiro vir. É, agora, vamos mudar aqui Água pra da, water. da água para a picanha. O, Esse mês de janeiro, pessoal, é um mês onde a maioria das pessoas elas estão de férias. Então, é um mês que a galera tem menos disciplina com as lives, porque tá priorizando ali viajar, sair com a família, coisas desse tipo. Então, é normal, como sempre, né? Outubro, novembro, dezembro são os melhores meses do ano e janeiro ele tende a ser o pior mês do ano por causa desse contexto. E aí, nesse mês em específico, a nossa meta ela é mais baixa, então o nosso faturamento ele tende a ser mais baixo, mas em fevereiro a gente tem uma oportunidade por causa da tabela, acredito que todo mundo sabe da tabela que mais nos paga dentro do TikTok. Em fevereiro, a gente tem uma grande oportunidade de gerar muito resultado. Então, alinhando com vocês, nós vamos buscar a meta que a gente estabeleceu, uma meta onde os nossos ganhos eles não se reduzam tanto, mas tenham consciência que vai ser muito compensado no mês que vem. Ok? Porque nossa meta ali fica mais baixa, né? Quando a meta nossa fica mais baixa, a gente fazendo muitos diamantes acima dela, multiplica-se por mais cents de dólar. E aí a gente ganha muito mais. Então, para a galera que não teve um ciclo de um ano com a gente ainda, pode ser que não saiba, e nós estamos fazendo esse alinhamento aqui com vocês. Tem alguma coisa para falar mais nesse sentido? Ou... Ó, Samuel, eu queria aproveitar que você levantou esse gatilho do mês de janeiro ser diferente, né, do que costuma ser,
e às vezes passar uma ideia para a galera passar para os agenciados, que é o que eu estou fazendo agora. Tendo essa percepção de que o mês de janeiro não é só para a gente, né? Para os próprios apoiadores do TikTok, a galera tá viajando ou gastou muito dinheiro no final do ano e agora está segurando um pouco. Então, tem todo esse aspecto. Talvez agora esse mês seja um mês de simplesmente plantar para colher lá na frente. O que eu estou fazendo? Eu estou mantendo as minhas lives com a energia absurda, estou fazendo poucas batalhas porque eu sei que eu preciso atrair mais público nesse momento. E às vezes, quando a pessoa não te conhece e ela já te vê batalhando, ela até gostou, mas ela não fica. Então, eu estou fazendo pouquíssimas batalhas, tem live que eu não estou nem fazendo, mas eu estou mantendo um engajamento assim de 200 pessoas na minha live, fazendo uma live o mais forte que eu puder, assim, sabe? Porque essa plantação que a gente vai fazer agora, gente, é o que vai garantir que nós tenhamos um time forte no mês que vem e nos meses subsequentes, entendeu? Maravilha. Isso é legal, né? Sensacional. Por isso não me aceita, né? Quem foi que falou? Aqui tá o usuário do Zoom, eu não sei quem que é. Falou. Sacanagem, Sou hein? eu, Tamires. Eu não tenho aceitado ninguém, Tamires. A Tamir sem tempo ruim com ela, não. O negócio é batalha, tei. Clara, você quer perguntar alguma coisa? Que Pra ela tá com a gente? mão levantada. Pode abrir aí o microfone. Oi, Aqui é a gente. casa de vocês. Abre o microfone e dá o Eu ia grito. perguntar, mas já passou o assunto, então deixa quieto. Mal, pergunta, Pode mas Tirou a perguntar, ué. dúvida ou ainda tá com a questão? Ainda tô com a questão, mas sei lá, eu posso depois aperrear o Léo no privado. Era sobre Não, pode mentalidade. soltar aí. Olha que esconder aí, gente. Pode soltar. Ai, fiquei tímida. É muito educada. Então, é porque eu travei exatamente na teoria do espelho, né? Que você falou sobre a teoria do espelho, que é justamente a parte de nós que atrai a outra parte da pessoa e esse laço negativo, ele fica ali mantendo aquela relação, né? Que não faz bem. E aí, quando a gente olha para a gente, identifica essa sombra, e essa sombra causa uma certa dor e a gente não consegue mais consertar. Era essa a minha pergunta, porque foi justamente nesse processo, nesse ponto que eu travei no meu processo. Não existe não consertar porque o ser humano ele é totalmente maleável. A não ser que você queira morrer abraçado com uma ideia, com uma crença. Você pode escolher morrer abraçado com ela, porque mudar de crença é desconfortável. Então, porque você mudou uma perspectiva, você entra de uma nova realidade que ela é desconhecida. E aí a realidade conhecida, ela ataca a desconhecida. Então, o programa conhecido, ele ataca o desconhecido. E aí entra, mesmo que muitas pessoas, mesmo que elas estão em sofrimento, elas preferem ficar em sofrimento ao escolher o desconhecido. Isso é muito doido. Pode estar no peso assim, horrível, ela ainda escolhe o conhecido ao invés do desconhecido, que no desconhecido que está aquele cenário que ela prefere. Todos os cenários que você prefere, ele está no desconhecido. O que você conhece agora é o que está dentro do cenário que você vai ver agora. E é muito magnífico, o Clara. Eu acho um presente muito grande encontrar essa clareza que você teve. Na verdade, ela já melhorou muito isso. Eu acho um presente muito grande quando você olha para essa situação, não com medidas, mas como estudo. Fala assim, olha, cara, por exemplo, eu olho assim, olha que interessante isso aqui. Essa parte minha, que legal, tá criando essa sombrinha aqui, e eu divertido. Falo, olha, rapaz, deixa eu fazer essa correção. Então é divertido você aprender sobre você. Não é a postura, pessoal, é sempre construtiva. Não é assim, nossa, meu Deus, eu tô fazendo esse reflexo que eu odeio, que triste, eu sou uma pessoa ruim, eu não sei o que que eu faço, eu não vou conseguir melhorar nunca. Não coloca medida. Quando você coloca medida, você já está identificando com a sombra. Então,
estude a si mesmo de forma interessante e construtiva, sem identificação. Neutra. Então, eu tenho uma postura perante meus estudos, minhas observações, minhas auto-investigação, que chama, que eu mando o link lá para a Rebeca, Marcos, que a gente vai entrar em outra reunião agora, de forma interessante e neutra. Fala assim, olha, rapaz, esse cenário aqui que eu não prefiro, que interessante. Qual que é a fonte? Qual é o decreto que eu vou fazer para mudar? Decreto. Decreta a nova ideia. Consentimento. Eu sou o que sou e escolho abrir mão de todas as amarras que impedem a minha autenticidade. E sem Eu culpa. sou o que sou e liberto de todas as amarras que impedem a minha autenticidade. Se você quiser, você sai até gritando na rua. Quiser fazer mais forte, você gritando na Mas rua. ela tá falando isso, é que ela melhorou um monte. Não, E os mas resultados Clara. dela mostram isso. Clara, Ela melhorou magnífico! Eu me surpreendi com a clareza da autoinvestigação que você fez. São pouquíssimas pessoas que chegam nesse ponto. Você está num ponto magnífico. E é que você não viu a cal que ela fez com os agenciados. Assim, você pode soltar um foguete. Você está muito. Isso é avançado, tá? De você chegar no ponto. Cara, isso é Isso sensacional. é sensacional. A maioria das pessoas, Clara, isso tá inconsciente. Isso que você falou, na maioria das pessoas está inconsciente. Só para complementar aqui, a Maria Clara, eu tô conversando com ela e ela tá o tempo inteiro falando comigo, Léo, o que que você acha disso? O que que você acha que eu posso melhorar disso? O que que você acha dessa mensagem que eu mandei? Cara, só de você tá querendo melhorar, Maria Clara, esse já é o maior passo de todos. Tem gente que não tem nem a consciência que precisa melhorar e fica no automático a vida inteira. E você já tá olhando para isso, você já quer melhorar, já é o maior passo de todos. Então, parabéns. Parabéns. Isso aí foi. Eu fiquei surpreso com essa pergunta. Foi muito Eu avançado. fico só olhando aqui, porque eu sei que eu tô com a Maria Clara há um tempo já, e eu sei como era a Maria Clara quando ela começou e como que ela tá agora, e como que, inclusive, isso mostra no resultado Cara, dela. quando eu. Ela não chegava a 1 milhão de diamantes, só que ela realmente modificou, só que ela ainda tem um resquício de não se ver do tamanho que ela é. É um negócio assim muito rapidinho, dona Maria Já Clara. acabou, já acabou. Agora ela já é. Ah, Já é. já é, já é. Ô, Clara, quando eu consegui encontrar e ver, igual você falou comigo hoje, eu fiquei muito alegre. Porque o problema é quando você não consegue ver, Que é a maioria que é a das pessoas. maioria. É Cris e Tai. Vai lá, Cris. Microfone fechado, Cris. É no áudio. Clica no microfone. Isso. Não tava abrindo. Parece meu filho lá no fundo. Não, queria só falar uma coisa sobre isso, que é muito doido, né? Que às vezes a gente demora muitos anos para descobrir certas coisas de si. E faz muito tempo assim que eu tinha aquela coisa assim de me achar uma pessoa desatenta e sempre me falaram isso, é artista, é aquariana, sei lá, eu. E eu comecei a investigar isso faz um tempo e acabei descobrindo que boa parte da minha desatenção vinha de uma ansiedade muito grande. Então, eu não conseguia sustentar as lives porque eu botava muita energia e fazia 2, 3 dias e falhava. Eu me cansava muito em fazer coisas muito... que eu olhava os outros e via que as pessoas faziam com muita facilidade. E eu via que, para mim, parecia que tudo era muito pesado, eu gastava muita energia mental, né? E faz uns meses que eu comecei a tomar uma medicação para isso. Cara, que mudou, assim, a minha vida, assim. Eu tô conseguindo fazer as coisas que eu não faço. E uma coisa muito doida foi que quando eu comecei a tomar essa medicação e consegui ficar menos ansiosa e aí ser mais operacional,
eu comecei a sentir, assim, muita saudade do meu pai. E meu pai, ele faleceu em 2019. E eu com uma coisa estranha, assim, eu sentia a falta dele. Até que eu me dei conta que meu pai era um cara extremamente ansioso. Era aquela pessoa assim nervosa, que tá sempre atucanando e vamos. E eu me dei conta que eu sentia a falta dele dentro de mim. O meu ser nervoso, no momento que eu parei de ser ansiosa, eu me desidentifiquei da figura dele ansiosa. E é mais ou menos isso que tu fala, porque às vezes a gente está tão acostumado a ser daquele jeito que não sabe como é que é não ser daquele jeito, né? E dói, é estranho. Como é que é ser a Cris sem ser ansiosa? Como é que ser a Cris sem estar sempre em cima da hora, sempre tendo que ser criativa porque tem dificuldade na organização, né? Aqui chega já, que não consegue parar de falar, que não consegue... É estranho e está sendo um processo para mim. E às vezes eu ainda me pego com a função do operacional, porque apesar de eu ter mudado a questão bioquímica, eu continuo com alguns hábitos que estão quase 50 anos que eu tenho nas paletas, que foram construídos em décadas. Então, às vezes eu penso, aquilo ali eu nem vou lembrar. Como assim, Cris? Tu vai lembrar. Porque agora tu não é mais uma pessoa ansiosa e a pessoa que não é ansiosa lembra. Então, é uma reeducação de todo um processo de décadas, né? De 5 décadas que vai fazer agora, dia 4, num sistema. É doido. É doido. Qual medicamento você toma? Eu tomo Atenta, que é um remédio para o déficit de atenção, mas ele é um ansiolítico, na verdade. Ele não é um psicoestimulante, porque, na verdade, eu não preciso ter mais estímulo. Eu preciso é baixar para conseguir ser funcional, para não colapsar. Tá. Vocês podem estudar aí no chat GPT maneiras de aumentar a neuroplasticidade. Então, você precisa ter hábitos, participar de retiros, escolher um caminho onde aumenta a sua neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É justamente essa capacidade de identificar e mudar os seus padrões. Um cérebro rígido não tem a ver com idade. A pessoa pode ser adolescente e ter um cérebro rígido, um cérebro de pedra, que ela tem dificuldade de mudar aquela identidade que cria uma realidade que ela não prefere. Então, essa crise que você aprendeu com seu pai, que seu pai aprendeu com alguém, provavelmente ficavam cobrando ele o tempo todo ali estava pedindo ele que tinha que apagar incêndio, ele virou uma pessoa ansiosa, e aí ele ficou com aquela persona e morreu com aquela persona. Isso é comum. Quando aquela persona, aquela identidade, ela não está trazendo a consequência que você quer, você tem que fazer práticas que te tragam neuroplasticidade. Por exemplo, caminhar na natureza por 2 horas, da neuroplasticidade. Meditar, da neuroplasticidade. Microdose de psilocibina, da neuroplasticidade. Ayahuasca, da neuroplasticidade. Então, essas substâncias e essas práticas, elas como se elas afrouxassem o seu sistema para que você conseguisse pegar o controle e criar a identidade que você quiser. Então, essas práticas te dão de volta o comando da sua vida, que eu estou sugerindo aqui para vocês. E um cérebro rígido, que infelizmente a maioria das pessoas tem, ele é muito complicado porque, de fato, a pessoa ela quer mudar, mas ela não consegue. Muitas dessas coisas eu já fiz. Consegue. Inclusive, eu moro na praia, tem o mar aqui do lado, a natureza, o sol. Só que era a mente tão acelerada que até para assim, fazer 1 minuto de meditação era praticamente uma tortura, né? Então joga uma bomba aí, ué. Joga a bomba.
Então, Joga às na vezes, bomba, vai né? lá na E ayahuasca, eu ó. odeio remédio, gente. Eu sou a pessoa mais contra tudo. Eu já tomei, já fiz todas as coisas de homeopatia, de não sei o que lá, mas chega uma hora assim que não estava insustentável. Só que o legal é que agora, baixando, eu consigo fazer, Uhum. consigo fazer. Então a ideia é ir mudando, né? E depois tirar, conseguir baixar para conseguir até fazer uma meditação, para conseguir me conectar, porque senão era 24 horas maquinando sem descanso. Entendi. Mas você já está bem. Você passou aqui para a gente algo muito interessante. O que você viu também, assim como a Maria Clara, é muito interessante, Cris. E aí, escolha mudar o, a identidade que cria um cenário que você não prefere. Cara, eu não prefiro esse cenário. Tem que atacar a identidade, o ser. Mas deixa eu falar um negócio, porque os homens são muito racionais nisso, tá? E aí, tipo, é muito fácil. Ah, mudei, beleza. Não é Mas difícil. me trouxe falou um negócio aí Os que homens. dói. É, não, o homem é mais racional, gente, um pouquinho mais. Que dói. E eu passei exatamente por isso. Quando eu tomei ayahuasca, foi um período, depois que eu tomei ayahuasca, foi um período que eu fiquei umas 2 semanas sem sentido de vida. Só que não era eu, era o meu ego que estava sendo morto ali naquele momento. Identidade. E ele tava, é como se, ai, nada do que você gosta mais faz sentido. Não é isso. É nada do que essa parte ruim nossa, que é acelerada, que não sei o quê, que a gente acha que isso que dá o sentido, ela realmente não existe, ela realmente pode ser morta. Só que nesse processo dói. Só que eu prometo pra vocês que quando passa esse processo, cara, é uma liberdade de você realmente poder escolher se você quer manter aquilo ou se você não quer manter aquilo. É muito louco, mas vai fundo, vai dar essa dorzinha, mas depois passa. Você já tomou ayahuasca? Ah, não tomei não. Ele me obrigou, inclusive. Eu levei, gente, Tô Fernanda. precisando de novo já, gente. A gravidez tem muito hormônio, eu já tô irritada já Ela tava no querendo rolê. mudar, não conseguia. Eu falei, vamos lá na natureza lá. Aí pronto. Porque você vai, tem várias alternativas, né, Léo? Vai na meditação, vai no yoga, vai caminhar na natureza. E aí, Dói mais. Tem uns que dói mais que outros. e aí, cara, não tô conseguindo ainda. Aí você vai nas experiências que são mais intensas. E aí muita gente fala assim, né? Ah, eu tenho medo de tomar ayahuasca. Ah, muita gente, maioria das pessoas falam isso, né? Ela tem medo de perder toda aquela identidade que ela não aguenta mais. E aquela identidade ela ataca, porque ela sabe que ela vai ser revelada e que ela pode ser deixada de lado. E aí ela, não, não, não. E não só ela, mas as pessoas em volta, elas, no fundo, elas já sabem que vai rolar uma mudança de identidade. Então elas correm, aquela identidade sai correndo dessa experiência de uma maneira assim, muito louca. Aí inventa histórias mirabolantes, blá blá blá. É por aí, viu, turma? A identidade Aí faz a gente achar que tudo, é, nada mais faz sentido se a gente estiver matando ela. E faz é, muito mais sentido depois. aí você tem que descobrir, você fala, nossa, que malandragem, Que velho. filha da puta. Ela tá querendo. É isso mesmo. A Thay queria falar há 1000 anos. Deixa eu Thay Vai, falar. Thay. Então, contextualizando o que foi trazido pela Maria Clara também, pela Cris, essa questão do trabalhar da identidade, né? Eu venho trabalhando muito desde que entrei aqui nesse ecossistema, já melhoramos muito, mas eu percebi uma resistência muito forte da minha persona em relação à organização, que é uma tecla que tá me, tipo, tirando o sossego. Toda vez que eu começo esse processo de organizar a minha rotina, a minha base, é como se a minha mente repelisse e eu perdesse totalmente o foco, como não consigo parar e fazer essa análise, né, dessa clareza. Quando eu busco a clareza, a minha mente ela me joga para outro lugar, vem um turbilhão de pensamentos e aí eu procrastino. E aí, não, agora eu vou sentar e vou ter clareza, e aí vem de novo, como se a minha mente... Vamos fazer um decreto aqui. Ah,
Eu acredito que tem uma crença de que organização é prisão, que os sistemas organizacionais, muitos deles nos prenderam. Mas, na verdade, organização é liberdade. Então, a gente tem que decretar que organização é liberdade. Prisão é a falta de organização, porque estressa, porque a gente dá retrabalho, porque a gente não serve bem, porque a gente não faz o que precisa ser feito. Então, a maior liberdade que a gente pode ter na vida é a prisão. É a organização. Uma das maiores coisas que nos dá liberdade é a organização. Aí tem uma coisa que é muito interessante também, Otay, porque eu tive muito forte essa mesma dificuldade que você. Então, organização é liberdade. A outra... Como é que eu explico isso? A liberdade, ela não é fazer o que quer. A verdadeira liberdade é escolher fazer o que é preciso para dar os frutos que você quer. Pode repetir, por favor? Vamos lá. A liberdade não é só fazer tudo o que você quer. A real liberdade é escolher fazer o necessário para dar os frutos que você quer. Quando algo em você não deixa você fazer algo que você quer, isso é a prisão. Algo que você definiu que você precisa fazer, e a gente luta contra isso. A preguiça é uma prisão. Por exemplo, a gente vai emagrecer. Por que a gente não emagrece, tem dificuldade de emagrecer? Porque não escolhe fazer o que quer, ainda não é livre. Porque eu tô cansado para ir para academia, eu não vou. Isso não é liberdade, isso é prisão. Doideira, né? Eu tenho que ir para academia, mas não tô afim, tô cansado, não vou. E acha, não, eu sou livre. Isso não é liberdade, isso é prisão. Eu mereço um docinho hoje. Entendeu? Olha, aí falta domínio sobre a parte animal instintiva. A parte animal instintiva, ela quer economizar energia. Essa força de economizar energia, se ela comanda a gente, ela nos aprisiona, que a gente vive dentro do corpo animal. Dentro da gente tem um corpo animal, onde os instintos controlam. Então não é liberdade ainda. A gente é humano porque a gente é soberano ao corpo animal. Ele tem que fazer o que a gente quer. Tem que domar ele e falar, rapaz, você vai fazer isso aqui, vou levar meu corpo para academia, você vai comer isso aqui. Aí sim é liberdade. Que a gente está de fato escolhendo o que a gente realmente quer para os frutos que a gente quer zerar e para o objetivo que a gente deseja. Vocês conseguiram pegar isso? E eu demorei a entender isso, turma. Eu achava que a liberdade era fazer tudo que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, no dia que eu tava afim. Aí eu falei, carai, caí dentro da malandragem da preguiça. Aí se a gente não ficar esperto, a preguiça vem e E tem um outro negócio no nosso ego que dá uma rasteira na gente, que é a culpa pelas vezes que a gente cai. Isso aí não existe, porque a gente é humano, a gente pode cair um monte de vezes. Caiu, levantou. Esse é o ponto. Sem culpa, porque é a culpa que faz ficar naquele agonia. Parece que eu não consigo mudar. Se a gente olha para os resultados de cada um da gente aqui, se você vê no macro, todo mundo evoluiu. Todo mundo evolui. E sempre pensa assim, nunca se culpe. Sempre pensa que eu estou em processo de evolução. Olha o quanto eu melhorei e eu estou em processo de evolução. Então, culpa aí, nessa culpa que a Fer falou. Porque daí eu fiquei nessa agonia, tipo, cara, olha só, eu não tô conseguindo. Não existe.
E aí, Não. aí eu fico sufocada, não consigo parar nem um momento do dia para fazer esse momento de clareza que eu preciso. Aí a gente também só muda com o amor próprio. Aí tem que se acolher Se acolher e muito. falar, em vez de se atacar, se acolhe e fala, nossa, eu me amo, eu estou evoluindo e o que não funcionou da maneira que eu gostaria hoje vai funcionar a partir de agora, vai funcionar amanhã. Todos nós estamos num processo evolutivo, Exatamente. né? E é divertido estar passando por esse processo de evolução. Então, posso usar Quem esse decreto, Samu? Esse decreto, posso ficar repetindo isso, mentalizando que organização é liberdade, organização é liberdade. Organização é liberdade, é muito poderoso. Tá. Escolher fazer o que precisa ser feito é liberdade. Gratidão, gente. Quando a gente entende isso e domina, vai aprendendo, é um processo, eu estou aprendendo a dominar o instinto. Então, a gente está num processo de fato, aprendizagem. Eu vou lá, eu acho muito interessante o CrossFit. A gente vou lá no CrossFit e eu vou aprender a andar de cabeça para baixo. Cara, eu vou fazer o meu melhor aquele dia para andar de cabeça para baixo. E aí ali eu extraio as informações necessárias do porquê eu não consegui. Aí eu falo, não, peraí, eu tenho que fortalecer meu ombro. Eu tenho que fortalecer mais meu ombro, eu tenho que perder mais um pouquinho de peso. Eu tenho que jogar minhas pernas para trás. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer as correções necessárias para que eu ande de cabeça para baixo. Isso é a mesma coisa para as questões internas, é exatamente as mesmas coisas. E aí a gente tem que ter esse cuidado, essa paciência com a gente mesmo. A gente nunca se beneficia com a culpa. Assim, cara, sempre o que eu tenho a aprender com o que aconteceu e vamos aprender bola para frente. Não adianta. A gente está em processo de evolução. Nunca se puna. Tipo assim, o único problema que tem é que quando a gente não consegue fazer algo que a gente queria fazer, a gente se punir, não tem problema. Só estuda e ajusta. E vai ajustando. E a perspectiva também, né? A Fer traz muito essa questão também da perspectiva. Eu observei que eu trazia muito peso daí para a situação, aí ficava tudo muito insuportável. Daí agora eu tô dizendo, não, sem culpa e sem peso. É divertido, eu consigo, é leve. É divertido, é leve, é interessante. Sim. É uma brincadeira, né, Léo? Todo mundo. Gente, eu nessa gravidez, eu tô mais irritada, eu tô mais egoísta. E eu tô percebendo, eu tô olhando isso, eu tô vendo. Mentira, não tá nada Tô disso. sim, eu tô vendo. Nada disso. Só que eu tô observando e eu não tô me culpando de nada. Eu falo, não, beleza, eu vou fazer minhas meditações aqui que eu sei que é bom pra mim, pra eu voltar pro meu ser e ponto final. E o que passou vai pra puta que pariu. É isso. Mentira, ela tá maravilhosa, gente. Ela tá se cobrando. Acho que ensinaram pra gente que a gente tem que se cobrar demais. Esquece esse negócio de se cobrar demais. Só na festa. Gratidão, gratidão. Pessoal, vamos pra cima. Léo, encaminha, gravou a reunião? Fiz o resumo aqui, vou enviar pro pessoal. Envia para todos. Quem quer incorporar tudo que foi falado aqui hoje? Quem quer? Quer mesmo? Então ensina Nossa, olha o que você aprendeu aqui. Ensina. Só vai incorporar se ensinar. Nas suas redes sociais, na sua live com seus Creator Manager, ensina. Quanto mais você sair daqui ensinando, incorporou rápido. Fazer pro outro é fazer por você. Então faça por outro e você vai incorporar isso rapidinho. Tamo junto, turma? Tamo junto demais. Bora, bora. Beijo pra vocês, ótimo final de semana. Falou, galera. Tchau, tchau, gente.